Fala, minha gente, então mais um reactzinho aqui, coisa rápida, com Ashley Delanogari no podcast dele e como convidado o professor Paulo Cruz, se não me engano, que ele vai contar o relato dele em sala de aula, que ele é um professor, atua em sala de aula e tal, ele vai falar de como que tá difícil a situação no Brasil. Pessoal, situação difícil da educação no Brasil significa que a população brasileira está cognitivamente empobrecida, vamos dizer assim, né? Isso aí tem várias consequências sociais gravíssimas, né? As consequências são graves e quais são as causas? Mais ou menos o que vai ser dito aqui, ele vai falar a experiência dele. Eu também sou professor de escola pública, atuo aqui no Rio de Janeiro e estou para confirmar para vocês que o negócio está complicado, né? É uma geração quase praticamente perdida, vamos dizer assim, né? Vamos lá. O celularzinho não tá muito bom, mas... A gente entender, que a gente que não vai lá na escola e não entende, o que a gente diz, né, que tá muito difícil, tá complicado, etc. Você tem algumas experiências para contar pra gente aí do o que é esse difícil e é esse complicado? Você comentou que é difícil que eles prestem atenção, mas eu perguntei esses dias no meu Instagram, pedi para os professores relatarem as experiências do ensino público no médio, no fundamental e médio, e assim, veio papo de aluno de 9º ano, de 8º ano que não sabe ler direito. Isso aí acho que é o menor dos problemas. Quer dizer, assim, tô dizendo, é o problema mais comum. Né? É o problema mais comum. Mas vou te dizer uma coisa. Assim, foi o que, em 2024, foi quando eu falei, não dá mais. Porque o problema está num nível que eu não vou conseguir resolver nem com os meus maiores esforços. Que foi o seguinte. Eu tinha uma turma que era uma turma absolutamente terrível. Terrível mesmo, assim, não é figura de linguagem, eu não estou exagerando, é uma turma que eu não consegui dar uma aula nessa turma, tá? Para não ser tão exagerado, talvez tenha conseguido dar uma ou duas aulas durante o ano inteiro, mas de fato eu não conseguia, e quando eu conseguia era quando faltava, a maioria dos alunos faltava uma quebra de feriado, alguma coisa, que há menos gente aí e tal, né? Mas em geral, era uma turma de primeiro ano, e essa turma era muito ruim. Só uma coisinha, essa coisa de turma ruim, né? Uma turma aí de escola pública aí, geralmente tem 30, 35, 40 e poucos alunos. Como que uma turma é ruim? Geralmente é como se fosse uma média dos alunos assim, né? Se a média geral dos alunos for boa, a turma tende a ser boa. Se a média dos alunos geral for ruim, a turma também tende a ser ruim. Talvez essa turma ruim tenha 10, 15, 20 alunos que têm capacidade, vamos dizer assim, né? Que seriam bons alunos, mas por ele estar ali no meio de outros alunos ruins, então essa cultura de não estudar, de bagunçar, acaba se espalhando, se contaminando os alunos bons, vamos dizer assim, a turma acaba ficando ruim. E tem também uma turma que pode ter 2 ou 3 alunos bons, mas os outros alunos estão na média ali, então acaba a turma ficando meio que na média. Enfim, essa coisa de turma boa, turma ruim, né, mostra como que o ambiente é importante, como que a convivência entre as pessoas e tal pode modificar a personalidade de uma turma inteira. E às vezes 2, 3, 4, 5 alunos bons numa turma ruim, né, acaba sendo levado aí por essa cultura de bagunça típica de cada turma. É um fenômeno interessante, mas vamos lá. Muito ruim mesmo, eu não conseguia conversar, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia propor nada, zero. Era assim, o nível era esse. Bom, teve um dia que eu cheguei lá e com a minha intenção de sempre de ficar escrevendo na lousa, porque eu já estava também nesse nível de desapego da turma. E, claro, antes eu tinha dado um monte de sermão, tinha falado um monte de coisa, né? Por exemplo, chegar neles um dia e falar assim, presta atenção numa coisa, gente, ó, ninguém tá nem aí, tá? Vocês estão aqui agora, olha a escola onde vocês estão, olha as condições da escola, e vocês estão numa escola pública em Guarulhos, num bairro periférico de Guarulhos. A probabilidade de você sair daqui e nada de bom acontecer na sua vida é muito grande. Então, assim, vocês têm que começar a entender isso. Eu dei vários sermões lá, mas uma hora eu falei, não dá mais. Não, e vou te dar um exemplo do porquê eu cheguei à conclusão que não dava certo. Não adianta nada. Eu cheguei um dia na sala e tinha um menino negro, que ele ficava andando a aula inteira, andando na sala e gritando e fazendo graça para umas menininhas que ficavam no fundo e falando alto e tudo mais. E eu deixava ele lá. Eu não falava nada. Nesse dia, eu já estava meio cansado, era a última aula na turma dele. Aí eu chamei ele e falei assim, é o seguinte, cara, hoje eu não tô afim. Então,
vai dar uma volta aí, né? Porque eu não tô afim de ficar aguentando você aqui, não. Aí ele deu risada, olhou pra cá, aquela cara de alegria. Ah, tá bom. E pum, saiu da sala. E não voltou. E aí escrevi na lousa a aula inteira lá e tal, pelo menos ele não tava lá gritando e fazendo barulho. Na semana seguinte, ele voltou. Quando eu entrei na sala dele, também a última aula, ele veio rindo pra mim assim, e aí, professor, tudo bem? Vai me botar pra fora de novo? E rindo. Na hora, eu falei assim, eu olhei pra cara dele, eu vi aquele menino negro, passou um filme na minha cabeça. Eu falei, vem aqui, cara. Chamei ele de canto. Falei, sabe por que eu te botei pra fora na semana passada? Não é porque eu tava com raiva, porque eu não gosto de você e tal. Eu te botei pra fora porque eu comecei a olhar pra você e me ver. E eu comecei a entender que, assim, quando você sair daqui, lá fora vai ser muito complicado pra você. O fato de você ficar aqui na sala, de você ser uma pessoa que fica fazendo graça e todo mundo ri, você fica brincando com as menininhas lá do fundo, as menininhas branquinhas do fundo, elas vão rir pra caramba, vão achar engraçado. Só que quando acabar a escola, elas vão sair daqui, a vida delas vai seguir. A sua não. Aí ele falou pra mim assim, não, professor, é que eu sou um cara muito alegre. Eu falei, tá bom, mas lá fora ninguém vai rir. Lá fora não é o sorriso que vai estar te esperando. Lá fora, eles vão massacrar. Ruimzão pra caramba. Mesmo essas menininhas branquinhas lá do fundo lá, que pode ser mais ou menos bonitinha, simples, gostoso, mesmo pra elas a vida vai ser braba, tá? Ainda mais se for meninas da periferia, não tiver uma cultura de estudo, não tiver uma capacidade intelectual para entender o mundo, também pode tomar muito na cabeça nesse mundo doido aí, hein? Elas também, imagine se for afrodescendente lá. Porque eu sei que vão massacrar você, porque eu sou negro como você, eu vivi coisas que você também deve estar vivendo, coisas que você pensa, eu também devo ter pensado, então eu me reconheço em você. E aí eu comecei a falar isso com ele, ele começou a ficar sério. Então o sorriso saiu do rosto, ele começou a ficar sério, começou a menear a cabeça, tipo, tô entendendo, e eu falando, e eu falei, cara, assim, presta atenção, né? Porque é muito difícil. Infelizmente você tá no Brasil, e o Brasil é um país que não está acostumado a ver pessoas como você e como eu, como pessoas capazes de fazer coisas que você está fazendo aqui na sala agora. Para além disso, as pessoas já começam a achar, não, ele não consegue. Então, o Brasil é isso, infelizmente, ainda é. Então você tem que prestar atenção. Então a gente falei, aí ele ficou sério e tal, e aí no final, fiquei, sei lá, uns 10, 15 minutos conversando com ele. Terminou, ele me deu a mão, falou, professor, obrigado, tal, pô, legal, tal. Eu falei, então presta atenção, eu tô aqui para te ajudar, o que você precisar, conta comigo e tal. Não, professor, tá legal, muito obrigado. Eu virei as costas para apagar a lousa. Enquanto eu tava apagando a lousa, Wesley, eu escuto ele gritando na sala. Parecia que eu não tinha falado absolutamente nada para ele. Nada. Eu virei assustado, olhei a cena, falei, não, acabou. Aí eu fiquei tentando entender, né? O que estava acontecendo. O que aconteceu que esse rapaz, ele não foi capaz de assimilar o que eu falei. Aí eu fui atrás, fiquei pesquisando e tal, aí eu fui... conversei muito com a professora Simone Benedetti, que também escreveu um livro sobre criticando o construtivismo, tá? A falácia construtivista é o livro dela. E também fui ver Então, esse lance da falácia construtivista, são vários fatores que explicam por que a educação está tão ruim no Brasil, né? Aumento da quantidade de vagas sem aumento de qualidade, massificação sem garantia de qualidade, e certas perspectivas pedagógicas meio complicadas, assim, né? Que minaram um pouco a autoridade do professor dentro de sala de aula, e os alunos, aprovação automática, esse tipo de coisa toda. Um bagulho doido, meu irmão. Vídeos do Luciano, vi as entrevistas dele, inclusive, aqui para o seu podcast e tal. Aí eu fui entender o lance da neurociência. Falei, o que está acontecendo, na verdade, é que esse rapaz, ele não tem nem sinapse para entender as coisas. O que ele estava fazendo ali, enquanto eu estava conversando com ele, que ele meneava a cabeça, ele estava respondendo a um estímulo. Ele estava olhando para mim. É isso aí. Eu vejo muitas crianças de vizinha aqui, pessoal que não tem cultura de pensamento, de leitura, nada, e cognitivamente limitadíssimos, que não vão para a escola, funk, celular o dia todo, rua, mó doideira, filho. E aqui é uma barulheira do cacete, esse bairro onde eu não moro aqui, é som, é moto, é funk, é cachorro, latindo pra tudo quanto é lado, mó doideira, enfim. O problema desse garoto aí certamente vem desde a infância, né?
que não teve um ambiente favorável que estimulou ele intelectualmente, né? Então, Tava vendo que eu tava sério, que o meu tom de voz estava sério, que o que eu tava falando para ele era sério, ele tava sério e respondendo. Mas era só uma resposta a estímulo. Talvez ele não conseguisse te explicar de novo, né, o que você acabou de falar. Exatamente. Ele não tava decodificando o que eu tava falando. Na cabeça dele, aquilo tava entrando como um ruído qualquer, uma outra língua. Não era língua portuguesa, ele não estava preparado para entender aquilo. Primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Então, naquela hora eu falei assim, bom, não dá mais, eu vou sair. Eu vou sair porque esse rapazinho, ele é um exemplo, mas ele não é só ele. É praticamente todo mundo tem o mesmo problema aqui. O mesmo problema. Eu lembro de assim, sei lá, eu entrei em 2014, sei lá, uns 3, 4 anos depois, talvez, eu passava muita redação para tentar entender como eles pensavam, passava uns temas para a gente discutir depois, aí eu passei um tema tipo assim, imagina como você estará depois de 10 anos de você terminar a escola. Então, espera você terminar o 3º ano, depois de 10 anos, e faça uma redação, né, de como você estará, o que você vai estar fazendo e tal, não sei o que lá, e tal. Aí eu lembro de ter recebido as redações, eu estava corrigindo e tal, e uma delas, eu estava corrigindo no final da aula, assim, eu já estava começando a corrigir, e uma delas que eu peguei, o aluno falava assim, daqui 10 anos depois que eu terminar a escola, eu vou estar com a minha família, com a minha esposa, meus filhos, vou estar com a minha casa, o meu carro e tal, e não sei o que lá, e eu corrigindo aquilo, aí eu levantei o olho para ver o menino, era um menino lá no fundo da sala, e ele estava dançando funk, assim, estava dançando numa loucura. Aí, na hora, eu olhei aquilo e falei assim, será que ele não consegue conectar a coisa que ele está escrevendo com o comportamento dele? Ele não consegue entender? Então, assim, eles acham que ter uma casa, um carro, uma família, é uma consequência natural da vida, porque eles veem todo mundo, eles veem os adultos com carro, com casa, com namorado, não sei o quê. Ele acha que com ele vai acontecer o mesmo. Porque ele acha que precisa ter um caminho até ele chegar. E se ele for procurar se informar sobre a situação econômica no Brasil, né? A pessoa que ganha acima de 2 salários mínimos, né? Que já é coisa pouca, já está acima da média da população ali, da metade para cima da pirâmide social, vamos dizer assim, né? De um modo geral, as pessoas no Brasil vivem com um salário muito baixo, muitos não têm perspectiva nem de ter casa dessa geração atual aí, nem carro, nem nada. Ou seja, a gente pode olhar para o lado e ver muita gente com carro, mas tem muita gente também que está sem condições de comprar carro e casa. Né? Pessoas que têm ensino médio, às vezes têm até ensino superior. Ou seja, o pessoal que estuda aí, que leva o estudo a sério. Se já está difícil para eles, imagina para quem não quer nada. Para quem deixa a capacidade cognitiva, o cérebro atrofiar. Aí o bagulho fica doido mesmo. Aí a galera que vai cair em vício, em tigrinho, vai virar alcoólatras. Infelizmente, né, rapaziada, muita gente aí que capacidade cognitiva limitada vai se perder em vício, vai virar mão de obra barata e trabalhar em situação complicada para ganhar pouco. Alguns casos vão virar até candidatos políticos, vão ser aqueles políticos ruins. Tem muita político aí, gente, que são capacidade cognitiva desses políticos aí limitadíssimas. Alguns são psicopatas aí, inteligentes aí que manipulam a galera, mas tem uns que também que são bastante doideira, né? Enfim, as consequências vão ser pesadíssimas para todo mundo. Deixa o like e se inscreve no canal, de repente eu volto depois com outro vídeo complementando isso aqui, é isso aí.